Fala, loucos do mano, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Finalmente aí vamos acabar essa retrospectiva de 2023, né? Falta só mais esse vídeo aí. Deu aquela arruchada, né? Vai dar pra cumprir até às 11h59 do dia 31 de dezembro de 2023. A retrospectiva está completa, né? Vamos falar agora sobre o ataque do Corinthians em 2023, né? Passar por todo mundo que jogou, que entrou em campo pelo Corinthians, né? Pessoal, começar aqui com o Roger Guedes. Muita gente mordida com a saída dele, né? Do Corinthians. Eu só achei zoado, engraçado. Achei mais engraçado do que zoado, né? Quando ele falou que era um sonho ir pro Qatar, né? Tipo, achei muito engraçado, tá ligado? Quem é que tem um sonho de jogar no futebol Qatari, né, mano? Mas o pessoal pegou também aquela entrevista no Podpah, que ele falou que iria renovar com o Corinthians. Era importante entender o contexto, né? O Igão, se não me pergunta, tipo, você renovaria agora o Corinthians? Sim, eu quero renovar, né? Tipo, naquele momento ali, queria renovar pra ficar, né? Mas veio uma proposta boa pra ele, tinha aquele acordo lá com o Duílio, né? O Roger Guedes nunca me pareceu um cara, nossa, ele é muito identificado com o Corinthians, longe disso, eu nunca achei isso, tá ligado? Mas era um cara que ganhou respeito da fiel torcida, né? Fez muitos gols, né? Saiu como artilheiro da Neoquímica Arena, era um dos jogadores mais importantes do elenco, do time, né? Dos 11 iniciais, muito decisivo nos jogos, né? Então ele fez falta, né? Mas eu não guardo mágoa do Roger Guedes, sinceramente não guardo, sabe? De verdade, assim. Foi importante enquanto ele ficou. Saiu com 21 gols na temporada, né? O Roger Guedes, números muito bons, cara, pra quem ficou só 6 meses em 2023, né? Tinha se encaixado bem naquele sistema 4-4-2 do Fernando Lázaro, né? Que ele não tinha menos obrigações na marcação. Depois conseguiu se adaptar bem ali com o Luxemburgo também, né? Sendo decisivo em várias partidas, né? O Luxemburgo às vezes via ele como camisa 9. Teve uma vez que o Luxemburgo sacou e o Roberto deixou ele, né? O que não é interessante, ele precisa de um parceiro no ataque para tirar a marcação dele, né? Para ele também não jogar de costa, para ele pegar a bola de frente, né? Que ele sabe driblar bem, né? Foi um bom ano do Roger Guedes enquanto ele permaneceu no Corinthians, né? O erro foi mesmo da diretoria, né? A gente ter feito esse acordo verbal com ele aí de cavalheiros, né? Também saiu no momento decisivo, né? Jogou a ida contra o São Paulo na Neoquímica Arena e estava fora, né, no Morumbi na decisão na semifinal da Copa do Brasil, né? Enquanto o time se reforçou muito, o outro time se desfez de todos, né? Praticamente. O Romero, acho que ninguém pediu esse reforço, mas chegou no Corinthians, né? Muito questionado, né? O Romero é engraçado, né? Porque até quando ele ia bem, a gente questionava ele, né? E agora mais velho, talvez ele fosse perder o poder dele de marcação. Ele sempre foi um cara que pedia tempo, né? Ele falou, não estava jogando bem, mas ele sempre reclamava nas entrevistas pós-jogo, né? Que ele queria mais tempo, queria jogar uma maior quantidade de jogo, né? Ter uma sequência de jogos, né? Não teve com ninguém, não teve com o Lázaro, também não teve com o Vanderlei Luxemburgo, jogou algumas poucas partidas com o Luxemburgo, né? Entrava mais no segundo tempo ali na Sul-Americana. E ele acabou sendo titular em definitivo do Mano Menezes, né? E ele fez 8 gols nesse final de ano, todos eles com o Mano Menezes, já na estreia do Mano, né? Fez o gol contra o São Paulo lá no Morumbi, o primeiro gol dele já pelo Brasileirão, né? Depois de ser eliminado na Copa do Brasil. E foi importantíssimo nessa reta decisiva aí, nessa reta final, que foi decisiva para o Corinthians permanecer na Série A. Fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Cuiabá, 2 gols contra o Vasco, né? Os 2 gols foi dele contra o Vasco, né? Fez gol no Inter mesmo na derrota, fez gol no Curitiba e também nessa última partida. Então o Romero teve um final de ano muito bom, cara. E esperamos aí que ele continue essa média aí. Fez gol contra o Galo também. Continue essa média aí para 2024, né? Eu tô achando que ele vai passar os gols do Roger Guedes na Arena. Acho que são 5 gols, né? Capaz ele passar no Campeonato Paulista. Não me surpreenderia, tá? Nas mãos de Mano Menezes aí. O Romero como nosso ponta esquerda, né? O Adson também sempre muito questionado pela fiel torcida. Eu, sinceramente, cara, nesse elenco do Corinthians aí, que tinha vários problemas, eu achava ele um dos melhores jogadores do Corinthians, tá? Mesmo com os altos e baixos dele, ele nunca foi um cara ali que deveria ter perdido a posição, principalmente na ponta direita, que não tinha ninguém melhor do que ele naquele setor. O Romero foi se encaixar no final do ano. O Pedro era mais o ponto esquerda, e do outro lado já tinha o Guedes, já também não se firmando nenhum dos lados. O Wesley é ponto esquerda. O Juliano de meia direita, não. Ele nem chegou a jogar com o Matias Rojas, né? Na hora que o Rojas chegou, ele foi embora. Então eu achava engraçado quando ele era sacado da equipe titular, sendo que não tinha nenhum ponta direito melhor do que ele no time, né? E o Adson foi muito bem ali. Eu gostei muito.
quando tava ele e o Renato, né? O Renato quando jogava, ele jogava. Eu teria sacado o Juliano naquele momento, né? Eu jogaria tipo com o Rony e Fausto ou Fausto e do Queiroz e Rony, sei lá, para deixar mais protegido. Mas eu manteria o Adson. O Adson foi um dos sacados ali na reta final do Lázaro. Não entendi o motivo, não entendi o porquê. Achei que foi um dos erros do Fernando Lázaro. Mas o Adson sempre foi um cara importante no elenco, dando assistências, né? Fazendo uns golzinhos aqui e acolá. O problema do Adson é que ele sentia muito, né, o segundo tempo, a parte física dele estava sempre meio ruim, né, por ele ser meio magrelinho, né, e sei lá, ele só fazia um tempo bom, né, e às vezes a galera caía matando em cima dele, mas eu não achava tão fraco, não. Foi vendido pro Nantes aí, não teve nenhuma reposição no meio do ano, porque saiu o Guedes, saiu o Murilo, saiu ele, chegou só o Rojas e o Veríssimo, né, a gente quando chega o Rojas, eu acho que ficaria ok o elenco, mas aí saiu o Guedes, aí meio que tirou um, botou outro, tava com um a menos ainda. Aí saiu o Murilo, entrou o Veríssimo, tirou um, ficou faltando um ainda. E aí tirou o Adson, aí você ficou tipo, meio que com dois a menos do elenco que já faltava, né? Então, o Wesley. Cara, o Wesley também foi um mix da torcida, né? Eu fui bastante na arena esse ano e a galera às vezes pegava muito no pé do Wesley, né? Que era muito fominha, ou que errava o passe, ou a finalização. Eu sempre gostei do Wesley, tá? É importante dizer que é o primeiro ano dele de Série A. Ele teve chance ano passado com o VP, mas ele jogou um jogo ou outro. Depois com o Lázaro ele teve uma partida ou outra no Campeonato Paulista. E aí ele foi jogado aos Leões ali com o Luxemburgo, com o próprio Mano Menezes, né? Jogou muito com o Luxemburgo, teve bastante chances como titular. No meu modo de ver, aproveitou as chances que ele teve, tá? Ele é um cara muito bom no 1 contra 1, sabe? Muito bom mesmo, às vezes até no 2 contra 1. Eu acho que como ele é muito novo, ele tem 18, né? Ele precisa melhorar um pouco na tomada de decisão, às vezes de finalizar, às vezes de dar o passe, às vezes ele prende para dar um drible adicional e não consegue ver o parceiro de ataque, né? Mas ele vem melhorando nisso aí. Ele é alto também, bem fisicamente. Eu acho que ele pode ir muito bem no 2024, tá, rapaziada? Ele tem todos os trejeitos, assim, de aqueles pontas bons que o mercado europeu gosta, né? Forte fisicamente, ótimo no 1 contra 1. Ele precisa melhorar um pouco na tomada de decisão e eu acho que é uma questão de idade mesmo. Eu gosto bastante do Wesley, tá? Eu vejo o pessoal criticando. Eu acho ele muito bom de bola. Gustavo Silva. Gustavo Silva voltou de lesão, né? Outro que estava com uma lesão séria do final do ano passado, voltou contra o Cruzeiro esse ano, fez um gol logo na estreia de peixinho. Mas o Gustavo Silva, acho que é porque ele perdeu a pré-temporada também, né? Tava lesionado. Ele não tá igual quando ele antes da lesão, tá? Ele falha muito nos confrontos individuais. Perdeu alguns gols também, que ele era mais decisivo ali na mão do VP, por exemplo. Gustavo Silva, vamos ver como é que ele volta para 24, né? É um jogador que sofreu bastante aí com a lesão de joelho, né? Que todo mundo sabe que ninguém volta igual depois da lesão de joelho. E o Gustavo Silva aqui já não era um super craque, né? Voltou um pouco abaixo. Vamos ver se com a pré-temporada feitinha, ele já totalmente recuperado da lesão, se ele volta legal para 24. Mas legal o retorno dele em 23, foi importante naquele empate com o Cruzeiro, mas não degringolou, né? Fez muitas partidas ruins, né? O Gustavo Silva nesse retorno. O Pedro, o menino Pedro, né, que foi vendido por uma quantia baixa pelo Duílio, né, para poder pagar lá o transfer ban do Fausto Vera para poder anunciar o Rojas, né? Sempre assim, né? Os cambalachos da diretoria do Corinthians, né? Eu esperava mais do Pedro, eu confesso. Ele sentiu bastante esse primeiro contato com a Série A. Não acho ele horrível, tá? É um cara muito novo, tem 17 anos, ele já foi vendido, infelizmente, né? Ele poderia ter mais chances aí nesse ano de 2024, mas não fez acho que nenhuma partida boa. Ele meteu um golzinho contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro na partida que a gente perdeu, ele fez um gol de cabeça, né? Mas eu não vi muito do Pedro, não. Eu esperava um pouco mais dele, mas eu também entendo que era o começo de carreira, né? O Barleta, cara, o Barleta é engraçado, hein? Caso engraçado do Corinthians. Aconteceu tanta coisa em 2023 que às vezes a gente até esquece dessas peripécias aí que aconteceu, né? O Barleta foi revelação no Campeonato Paulista, né? Fez um Paulistão muito bom com o São Bernardo. O Corinthians contratou o Barleta. Não teve muitas chances, né? Na mão do próprio Fernando Lázaro, né? Depois, quando chega o Luxemburgo, também não tem muitas oportunidades, né? O pessoal falava internamente que ele não estava pronto ainda para jogar nível Série A pelo Corinthians, né? O que é uma coisa visível, né? O cara acabou de chegar de São Bernardo, né? Um time de Série C, eu acho, do Campeonato Brasileiro. Fez um bom Paulistão, mas que a maior parte dos jogos é contra equipes do mesmo nível de São Bernardo, né? Teria que ter um pouco de paciência, né? Mas ele logo foi negociado aí com o Ceará, né? Que aí depois a gente descobriu que o Corinthians ainda não tinha pagado o São Bernardo pela aquisição do Barleta.
e passou a compra aí pro Ceará da segunda divisão, né? Ele tava indo bem até onde eu vi, meteu uns golzinhos na Série B. Não achava ele tão ruim assim, não. É que sim, o cara é novo, né? Acabou de chegar, precisava de mais paciência, né? A equipe do Corinthians como estrutura, como instituição, não estava pronta não estava pronta para dar a devida adaptação necessária pro Barleta desempenhar o melhor do futebol, né, cara? Mas já foi embora já no meio do ano, ficou aqui uns 2, 3 meses no Corinthians, né? O Biro, cara, o Biro também é engraçado, o Biro, hein? O Biro fez todas as seleções de base, parece um puta craque, né? Quando o Luxemburgo chamou ele pra jogar esse ano, né? Ele já tinha jogado algumas partidas com o VP, mas não tinha desempenhado muito bem, nem com o Fernando Lázaro, né? Mas o Luxemburgo chamou ele pra jogar um jogo contra o Fortaleza, se não me engano, no primeiro turno do Brasileirão. Pô, ele destruiu ali na ponta esquerda. Mas o Biro, depois disso, cara, não virou muita coisa, né? O Biro é engraçado, deve ser uma questão mental dele. Ele cai por cima da bola, é um espaço absurdo, mas ele tem um contra um bom, né? É outro também aí que precisa se firmar um pouco melhor no profissional, relaxar um pouco mais ali, porque relaxar, eu digo, ficar mais tranquilo, né? Porque às vezes parece que ele se autopressiona ali e acaba fazendo jogos ruins, né? Até porque também, como eu disse, né, o Corinthians também não estava preparado para jogadores ali que precisavam maturar, né? Ou quem chegou para jogar já, porque a equipe não trazia ali um padrão ali para você poder desempenhar um bom futebol, né? Você tinha que trazer o bom futebol para a equipe, né? Mas o Bira é uma questão engraçada também. O cara é um bom jogador, mas com a camisa do Corinthians ali, meu, você vê nem que ele é ruim, mano. O maluco, ele é engraçado, porque tipo, você vê que ele tem futebol, mas ele não tá conseguindo, tá ligado, mano? E me parece uma coisa mais mental do Biro, né? Matias Rojas, né, pessoal? Chegou uma contratação badalada aí no meio do ano no Corinthians, né? Chegou depois de terminar o contrato dele com o Racing da Argentina. Chegou aí como grande reforço para a temporada. Fez uma partida de estreia sensacional contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Depois, na partida seguinte, se lesionou contra o Bahia, né, se não me engano, e foi desfalque por várias partidas. Voltou da lesão, ainda com o Luxemburgo já não mostrava o mesmo futebol daquela estreia, e eu não sei o que é o Matias Rojas, se é o daquela estreia ou se é esse cara vagabundo acomodado aí desse final de ano, cara. É um cara que parece estar em outra realidade, tem aquelas passadas meio vagabundas, né, meio largas assim, sabe, meio descomprometido. Enfim, erra muito passe, não volta para marcar, coisas que ele mostrou na partida de estreia, né? Depois estourou a bomba aí que o Corinthians estava devendo direitos de imagem para ele. Será que uma coisa está correlacionada com a outra? Não sei, cara. Mas por enquanto é uma decepção o Matias Rojas, principalmente pela atitude dele em campo, sabe? É uma coisa que eu vejo muito. Ele parece um cara que não tá nem aí, tá ligado? Principalmente nesse retorno de lesão. E ele parecia um cara da hora quando ele chegou, né? Vai entender, né? O Corinthians tem muito a dar com contratações. Felipe Augusto. Cara, Felipe Augusto é um jogador que eu não acho tão bom de bola, tá? Ele até melhorou um pouco nesses últimos... Jogou até algumas partidas relativamente bem com o Luxemburgo. Ele era uma visão, pivôzão. Mas eu acho ele muito caneludo, o Felipe Augusto. Meteu 2 golzinhos, né? Contra o Liverpool, na chance que ele teve lá na Libertadores. E contra o Universitário. Mas não era uma sombra pro Yuri Alberto, que vivia uma fase ruim, né? Vive ainda, não sei como é que ele começa a 24, né? Foi negociado com o futebol belga aí. Não vai fazer falta pra mim, tá? O Felipe Augusto. Não achava ele tão bom assim, não. Tinha gente que queria ele de titular, né? No lugar do Yuri, né? Eu achava meio loucura você pensar em algo do tipo. Arthur Souza. Cara, esse moleque sumiu também, né? Nem sei se ele tá no Corinthians ainda. Ele tava sendo um puta artilheiro na base, né? Não sei qual categoria, se era sub-18, sub-20. É um jogador que eu acho... Ele jogou, acho que contra a Portuguesa, mano, se não me engano. Ele entrou bem. Eu gostei do jeito dele, destemido ali, um pouco aguerrido, mas teve essa chance, não tem muito o que falar do Arthur Souza, nem sei se ele tá no Corinthians ainda, depois eu vou ver se vai jogar a copinha. O Giovani, cara, o Giovani teve algumas oportunidades com o Fernando Lázaro, tava até jogando bem quando entrava no segundo tempo, perdeu um gol na Vila, se não me engano, nesse ano, que era pra matar o jogo quando tava 2-1 pra nós, e aí no final o Balbuena cometeu um pênalti infantil, né? E o Santos empatou, mas ele perdeu uma chance clara, se não me engano, que dava para ter feito os 3 lá na Vila, ter vencido no Campeonato Paulista, né? Depois ele ficou meio escanteado, foi para a seleção de base, teve uma grave lesão, voltou. E nessa volta dele aí, é outro também que fiquei bastante irritado pela forma como ele se comportava em campo. Muito aquele jogador caro correndo assim, sabe? Sem muito pique. Meteu um golzinho contra o Vasco, mas pra mim não mostrou muita coisa esse ano não. Vamos ver como é que ele se comporta para 24, né? O Giovani teve diversas propostas aí ao decorrer do ano, né?
Ele vai sempre para a seleção de base, muito bem quisto aí, né? Mas não fez um ano muito bom não pelo Corinthians, né? Seja por questão dele, por questão de terceiros como lesão, né? Júnior Moraes, cara, Júnior Moraes aí, herança do Vitor Pereira, né? Um dos erros do VP aí. Até hoje não entendo como o Corinthians trouxe esse cara, né? O pessoal falou que foi... Não sei se vocês lembram, né? Quando o Júnior Moraes chegou ano passado, a gente estava falando de Cavani. Aí chegou o VP, ele pede o Júnior Moraes, morre essa história de Cavani, chega o Júnior Moraes, né? Sempre com lesão, sempre com crise de alergia, enfim, né? Me parece também um pouco bracinho por parte dele, né? Contrato gordo aí. E nunca estava apto para ajudar o Corinthians. Esse ano fez até uma partida boa contra o Bragantino na estreia do Campeonato Paulista, né? Depois sofreu com lesão de novo, ficou escanteado. E aí estourou a bomba aí junto com o Alessandro, né? Falando que ele era mau caráter e tal. Depois o Júnior Moraes também foi na mídia falando que o Corinthians não pagava ele, né? Enfim, sempre as histórias do Corinthians aí com não pagamento, né? Outro também aí que não fez falta quando saiu, né? Foi rescindido o contrato. Nem sei se está com o clube aí no final de 2023, né? Acho que ele saiu na metade ali em maio, se não me engano, de 2023, né? Nem sei se ele jogou o resto do ano, né? Júnior Moraes, hein? Nosso grande camisa 9 aí que nunca jogou, né? E para finalizar, outro assunto polêmico, Yuri Alberto, né? A galera caiu matando no nosso querido Yuri Alberto, né? Ele fez um ano muito bom em 22, né? O pessoal hoje em dia fala que foi uma merda, né? Foi uma porcaria a negociação que o Duílio fez para manter para 2023. Era um cara muito caro e o Duílio teve a criatividade ali, botando aqueles jogadores ali que ninguém ali era unanimidade, tá? Nem Mantuan, nem Duqueiroz, enfim, nem Ivan. O mais ali bom, o melhorzinho ali era o Robert Renan, né? Mas essa crítica de que foi uma péssima negociação do Duílio vai muito pelo futuro do que aconteceu com o Yuri, né? O Yuri não jogou nada em 2023, foi muito mal tecnicamente, e aí aquela negociação ela acaba sendo ruim, né? Taxada como ruim. Fica imaginando se o Yuri Alberto tem um ano bom igual teve no 22, acho que ninguém ia falar daquela negociação, né? Vamos usufruir aqui do benefício de ir para o ponto inicial, né? Do problema. Eu tinha achado uma contratação boa do Yuri Alberto, a manutenção dele para 2023, porque é um camisa 9 que a gente sempre sentiu falta, né, nos últimos anos, e finalmente um cara novo poderia dar conta do recado ali, e o Corinthians consegue manter ele. Infelizmente, até pelas crises durante o ano, como instituição, né, como time, aí o Yuri Alberto não conseguiu desempenhar da melhor forma possível, né? Primeiro porque no começo do ano mudou o sistema tático, né? Foi pro 4-4-2, ele parou de ser abastecido pelas pontas, né? Ele acabou tendo um parceiro de ataque com o Roger Guedes, então ele teria que cair também um pouco pela direita para fazer aquele lado, né? Porque o jogo acontece, né? E o Guedes já fazia já pela esquerda, né? E também seja porque a parte técnica dele, né? Nossa, ele foi muito mal, né? Seja de domínio de bola, erro de passe, perdeu diversos gols, estragava diversas jogadas, né? Ele caiu no limbo ali tecnicamente muito ruim, né? Em questão de querer, é uma questão que eu nunca peguei tanto ódio do Yuri, porque ele sempre foi um cara que se matou em campo. Carrinho, jogou vários jogos durante a temporada, foi titular em quase a temporada toda, sempre esteve disponível, né, até pela idade dele, sempre se matou em campo. Então é uma questão que era uma coisa que eu via de positivo do que, por exemplo, eu não via no Matias Rojas, sabe? Ou no próprio Renato Augusto, que não estava conseguindo estar em campo, né? Então eu acho que o Yuri Alberto, até falaram de moeda de troca, né, trocar com o Flamengo para pegar o Gabigol. Eu acho que não, acho que ele tem que ficar aí. Eu acho que o Mano Menezes aí com uma nova pré-temporada, uma equipe mais bem estruturada aí com um técnico de verdade que é o Mano Menezes, né? Vamos ver como o Corinthians também repõe as saídas dos jogadores, né? Vamos ver como é que vai ser o dia 2 aí com a chegada do Augusto. O Corinthians precisa se reestruturar tecnicamente, né? Taticamente e com jogadores, né? Que tá faltando um jogador aí para esse elenco, né? Eu não me desfazeria, né? Desfazeria, né? Do Yuri Alberto, assim, não. Acho que ele tem lenha para queimar, é muito novo ainda e é um 9 que nem todo mundo tem no mercado, né? É isso, rapaziada. Acabamos aí a nossa retrospectiva dos 23 do Corinthians. Como eu disse, não foi um ano bom pro Timão, né? Muito triste, muito difícil, né? De agonia, né? Poucos jogadores foram bem no ano, poucas coisas para se alegrar. O que a gente espera é que 2024 seja melhor, né? Que a gente consiga dar uma cara pro time, tenha tempo de trabalho do técnico, que a gente não passe tanto desespero no Campeonato Brasileiro e se sobrar uma oportunidade de ser campeão, que seja, né, com uma equipe bem estruturada, porque, enfim, né, tem a Sul-Americana para jogar, me parece um título factível desde que o Corinthians monte uma equipe.
A Copa do Brasil sempre é difícil, né? Que reúne os melhores times do Brasil. O Campeonato Brasileiro sempre é desafiador, né? E espero que a gente jogue com seriedade também para ficar ali na vaga ali dos 8 primeiros, pelo menos, né? Para ver o que acontece. De repente, você não viu o Grêmio aí, o Botafogo, até tentaram brigar pelo título, de repente a gente também pode conseguir nessa reestruturação. E o Campeonato Paulista tem que entrar sempre para ganhar, né? O Corinthians é o maior campeão do torneio e eu acho que a obrigação dos 4 grandes aqui do estado de São Paulo está nas semifinais ali, duelar, medir forças, né? Mata-mata, e nos grandes clássicos ali conseguir de alguma forma passar e brigar pelo título, né? Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Feliz ano novo aí pra quem tá vendo o vídeo no dia 31 mesmo. E feliz ano novo também pra quem tá vendo o vídeo aí depois da virada de ano. É isso e vai Corinthians!